gráficos, indicadores e dashboards, né, para a gente tomar alguns cuidados. O Excel facilita muito isso, tá? Mas existe uma questão prévia que é um planejamento antes que a gente tem que ver. Às vezes, por ser fácil demais criar um gráfico, as pessoas acabam meio que banalizando esse processo e falar, é só ir aqui e inserir o gráfico, sem ter refletido antes o que ele está mostrando, né? Então, essa é uma parte importante. E a gente começa com uma pergunta óbvia, mas ao mesmo tempo meio difícil de responder. O que é um gráfico? Para que serve um gráfico, né? A questão é que é difícil a gente dizer uma definição sobre isso, né? A gente poderia pegar uma definição lá de um gráfico cartesiano, tudo mais, mas se a gente pensar para o dia a dia, principalmente na parte administrativa, e quando eu falo administrativa é uma coisa bem ampla, né? Não é só administração pura, gestão, né? Uhum. Mas administração de qualquer coisa, né? Então eu tenho que ter uma visão um pouco diferente. Eu costumo dizer que um gráfico ele é um resumo dos meus dados. Só que ele é um resumo visual dos meus dados. Sendo visual, isso vai trabalhar uma capacidade ali do cérebro de tratar tamanhos, espaços, distâncias, ângulos, né, de uma maneira diferente. Uma capacidade que não só nós, outros animais também têm, mas é uma capacidade talvez até inata, né? Que desde ali dos nossos ancestrais, quando tinham que fugir ou caçar, né, acabavam desenvolvendo, tá? A gente vai ver ao longo dessa conversa que a gente tem algumas habilidades dessas de uma maneira bem fácil. Enquanto o número é uma coisa mais recente na humanidade. E o que é legal é que quando eu vejo, por exemplo, o tamanho de uma barra, é uma parte do meu cérebro que trabalha e interpreta. Quando eu vejo um número, é outra parte. Quem está acostumado a usar aqueles relógios analógicos, né, o relógio de Uhum. ponteiro, às vezes você não tem nem os números e nem os risquinhos marcando ponteiro, mas pelo ângulo do ponteiro você tem uma noção muito boa do horário e mais do que do horário, quanto tempo te sobra para fazer alguma atividade. Aquele ângulo nos diz muito mais, às vezes até, do que um número cheio de detalhe, com minuto, segundo, décimo de segundo, tudo mais, que para a gente avaliar nosso tempo nem resolve muito. Tá? Uma outra realidade que a gente tem que pensar é que gráfico não é uma leitura assim tão natural, tão direta. A gente precisa se alfabetizar também para ler e escrever gráficos, tá? A Uhum. verdade é essa. Por isso tá essa tirinha aqui da Mafalda, né? Sempre ela, essa visão crítica, né? Se E não você está vive sem compartilhando a ler. tela. É sério que eu estou falando isso o tempo todo sem compartilhar. Sim, eu achei que você Que estava só passando legal. informações. Não, tudo bem. Não, nada aqui, só a tirinha que foi a primeira informação, né? Uhum. Então vamos lá para a nossa tirinha aqui, né? Eu também preciso aprender a ler gráfico, tá? E aprender a escrever. Se eu não sei ler, eu vou ter dificuldade para escrever, para ter ideias, né? E viver sem ler é perigoso, né? Isso nos traz alguma coisa, porque na vida real, profissional nossa, os gráficos cumprem uma outra função também, tá? Primeiro, um gráfico ele é feito só quando eu preciso realmente informar alguma coisa, tá? Ou informar ou analisar alguma informação. Muita gente acaba usando o gráfico, põe um gráfico aqui que fica bonitinho. Não, não fica bonitinho. Se ele não é importante, ele vai Uhum. desviar a tua atenção do teu raciocínio. Tá? Ele não é uma figurinha. Põe uma figurinha lá, é melhor. Põe um desenho, um ícone, vai te fazer melhor, mais bem do que um gráfico. Mas, infelizmente, a gente tem muito uso de gráfico para uma outra utilidade dele, use aí a sua vontade, é que um gráfico te dá autoridade. Põe um gráfico bem complicado. Você está dando uma palestra, põe um gráfico bem complicado na frente. Ninguém vai entender nada. Você está passando essa mensagem. Você não está entendendo isso? É porque você não sabe desse assunto.
Uhum. Eu sei tanto que até sei fazer esse gráfico. Olha aí como eu sou importante. Olha como eu sei mais que você. Então você fica aí quietinho, me ouve o que eu estou falando, porque esse gráfico está só reforçando a minha autoridade. É só uma carteirada. Infelizmente o pessoal usa muito isso, tá? E não é legal, até porque, felizmente, né, eu diria, a gente vai encontrar pela frente pessoas que têm uma visão crítica e vão te perguntar, mas o que que ele Uhum. está dizendo, né? E se não dizer nada, tá? Bom, mas vamos lá. Quando eu falo que um gráfico é um resumo visual dos meus dados, isso tem algumas implicações. Primeiro, eu estou usando a parte visual, não os números em si. E parte visual eu posso pensar num gráfico de linha clássico cartesiano, um gráfico de colunas, setores, tudo bem? Mas eu posso pensar como eram nossos exemplos que a gente estava trabalhando aqui, né? Olha, isso aqui também eu trabalhei essa informação de quantidade de vendas, peso total vendido, de uma maneira visual. Apesar de ser um número, nesse meu conceito, ele também é um gráfico. Se eu tenho uma lista lá, uma tabela cheia de informações, em que eu estou usando a formatação condicional para que ela pinte algumas células automaticamente, também é um gráfico. Eu estou trazendo uma informação visual, a cor, para destacar a informação relevante. Eu também estou usando algo visual para me ajudar a resumir os dados. E não só uma coluna, uma pizza, alguma coisa desse tipo. Tá? Isso expande muito a nossa capacidade e a maneira que eu quero mostrar. Então aí a gente começa a ter mais ideias. É que ela é um resumo. E se ela é um resumo, um gráfico não vai ter todas as informações. Vamos pegar o exemplo do que a gente está trabalhando aqui nesse projeto, né? Essa aqui é a nossa principal base de dados, as vendas que a gente fez num período, tá? Aqui eu tenho, sei lá, 30 mil linhas. Quero saber todos os detalhes? Leia as 30 mil linhas. Não vou entender nada, mas tudo bem, vi todos os detalhes. Agora, o que eu quero é resumir. Se eu estou fazendo um gráfico para tomar uma decisão, para entender como a coisa está funcionando, eu vou começar a procurar pontos de vistas diferentes aqui. Ou eu gosto de dizer também, eu vou fazer perguntas para essa tabela de dados. E os gráficos que vão ser as respostas. E apesar de aqui nem ser uma tabela tão grande, são poucas colunas, né, eu tenho muitas perguntas, muitos pontos de vista diferentes. O nosso cuidado primeiro, é não querer colocar muito ponto de vista num gráfico só, porque senão ele deixa de ser um resumo. Não é aquela coisa, eu bato o olho e já interpreto o Uhum. que eu quero. Eu quero que seja mais rápido. Então, normalmente é melhor eu ter 2, 3, 4 gráficos simples, de leitura mais clara, mais rápida, do que ter um gráfico muito complexo. Tá? E isso vem do meu primeiro planejamento. Esse é o conceito que a gente vai ter de dashboard, né? Eu tenho um processo, eu tenho um trabalho para fazer, e aí eu vou pensar que informações, quais são as perguntas que eu quero fazer, e vou juntando vários gráficos, vários indicadores aqui para acompanhar esse trabalho. Posso ter vários painéis, posso pensar ele numa tela que vai se atualizando automático, pode estar em papel, não importa. Mas eu estou juntando vários pontos de vista no relatório, uma informação, de forma que eles se complementam. Esse nome, dashboard, né, tá num moda ali, um nome chamativo, né? Mas a inspiração dele seria painel, né? Painel de instrumentos, vem do painel do carro. E olha que interessante, no painel do carro, qual que é o principal mostrador, o principal gráfico que a gente tem na frente? Normalmente é o velocímetro, porque eu fico dirigindo, olhando o tempo todo no Uhum. velocímetro, né? A menos se eu não estou preocupado com o mundo. Marcador de combustível é importante? Muito importante, mas eu não fico olhando para ele toda hora igual olho o Sim. velocímetro.
Só quando está acabando a gasolina, a gente já está suando, né? Mas Uhum. aí é outro caso. Então, o marcador de combustível está no painel? Tá, só que ele está mais no cantinho, menorzinho, né? O que é grande, bem centralizado para me enxergar fácil, é o velocímetro que eu vou olhar bem. Depois o marcador de RPM e assim por diante. Algumas informações é só uma luz que acende para dar um alerta, uma luz para dizer que a lâmpada está ligada, que o farol está ligado e assim por diante, né? Mas é essa organização. Então, o que vai ocupar meu melhor e maior espaço é a informação mais relevante. O que for menos importante, eu vou colocando como acessório. E usando aqui os botões, eu posso colocar vários painéis para ir alternando entre eles, né? Mas voltando àquela nossa conversa sobre os pontos de vista. Olha uma tabela dessa, eu posso fazer muitas perguntas. Por exemplo, fazem compras com frequência ou o cliente vem e nunca mais volta? Claro que a análise disso depende do que eu vendo, né? Se eu vendo cachorro-quente, eu quero o cliente aqui quase todo dia. Agora, se eu vendo casa, ele não vai comprar casa todo dia, né? Comprar uma casa por. Né? Cidade, aí eu poderia cruzar isso de várias maneiras. Se eu tenho vendedores atuando em várias cidades, eu posso comparar a venda por cidade, querer comparar isso com a população, ou com a renda per capita, ou com algum outro indicador, né? Produto também, quanto que eu vendo de cada produto, tá? Do produto com a cidade. Quer dizer, eu preciso fazer essa pergunta? Não sei. É que aqui é venda de chocolate, né? Eu não sei vender chocolate. Se eu não sei vender chocolate, é importante. Isso está além do Excel, tá? De você conhecer o seu trabalho, né? Ali, quando você conhece, sabe, pô, eu queria descobrir isso. Aí você vai saber direcionar qual pergunta é relevante e qual que não é, né? Os vendedores, eu poderia pensar da mesma forma que eu penso em cidade, né? Acompanhar o desempenho de cada vendedor, tempo está melhorando ou diminuindo, prazo de pagamento, né? Valor, será muitos clientes comprando valores baixos ou comprando valores altos, né? O pessoal fala muito em ticket médio, mas eu tenho que tomar um cuidado quando eu uso média. Porque de repente eu tenho um ticket médio de R$ 200. Vou lançar um produto novo, opa, vou procurar meu target de preço, vai ser R$ 200, já que é o ticket médio. Tá, mas de repente é uma mentira. De repente eu tenho um público muito grande comprando 40, 50, R$ 60, outro público grande comprando 600, 700. A hora que eu tiro a média deu 200, mas ninguém está comprando 200 de verdade. Então, às vezes é legal fazer um histograma, analisar isso de uma maneira diferente. Saber como que essa distribuição ela é importante. Até deixei por último, né? Porque aqui eu tenho várias considerações. Quanto eu vendo por mês, está aumentando ou está diminuindo. A minha venda é sazonal, no inverno menos, vende Uhum. mais, como que é com o clima, com datas festivas, perto do Dia das Mães estoura as vendas ou não. Tudo depende do meu mercado. Eu vendo mais no dia útil ou dia de semana. Dentro do mês eu vendo mais no começo, no meio ou no final do mês. Então, dependendo do que eu estou administrando, essas informações podem ser relevantes ou não. Mas é importante pensar nisso, né? É importante eu saber, por exemplo, qual época do mês eu vendo mais, para que eu possa repor meu estoque imediatamente antes. Tem muito comerciante que fala, eu vou esperar lá para o dia 10, porque daí eu já vendi bastante no começo do mês e tenho dinheiro em caixa. Legal, quando você tem mais clientes indo na tua loja, é quando o seu estoque está mais vazio. Não era melhor pensar o contrário? Nem que você compra faturado, mas você encheu o estoque, quando o cara vai na loja vai ver o estoque cheio e vai ter mais compras por impulso e assim por diante. Então são questões importantes para a gente ver, tá? Mas são questões que você trabalha no seu negócio, você que vai decidir o que Uhum. é relevante e o que não é, tá? E só pensando aqui, voltando para essa imagem, né?
Então, se eu não faço gráfico para ilustrar, eu vou fazer um gráfico sempre, na verdade, para tomar decisões. Seja porque eu vou analisar o que está acontecendo, para que eu vou tomar decisão, ou eu já até analisei, mas estou apresentando para outras pessoas poderem tomar suas decisões, apresentando para a gerência, para a diretoria, para o meu cliente, para o meu fornecedor, né? E as maneiras de pensar sobre isso é um pouco diferente, porque se você já analisou e está apresentando para outras pessoas, você vai ter um roteiro de como quem vai contar uma história. Você vai fazer seus gráficos como quem está contando aquilo que você já analisou e decidiu, né? Agora, se você ainda precisa analisar para entender seus dados, então você às vezes precisa ter uma coisa mais aberta, perguntas mais abertas, que conforme você vai analisar. Muito importante, eu já passei várias vezes por isso, de pessoas que, por exemplo, estão fazendo ali um TCC, até trabalho de mestrado, tá? Fazendo sua tese. Chega, olha, eu preciso de uma ajuda com Excel, você me ajuda? Eu preciso fazer alguns gráficos, tal. Tá, mas o que que é? Não, ó, eu fiz tudo, já está a conclusão, já está toda pronta. Falta só eu analisar os dados. Ué, pera lá. Você já fez, já decidiu, tirou a conclusão sem você ter olhado os dados? Você está querendo analisar os dados ou você quer pegar os dados que vão concordar com a sua decisão para mostrar e jogar fora os outros? A tua decisão tem que ser baseada na realidade, né? A tua decisão é baseada nos dados que você coletou. E não você decidir primeiro e depois deixa eu procurar aqui o que encaixa na minha resposta, né? Esse é um problema meio sério, infelizmente a gente vive um pouco disso às vezes, tá? Isso é importante. Eu não sei o que está acontecendo, eu quero, a menos que eu queira me enganar, e se eu estou administrando um processo, isso é perigoso, né? Vou perder ali muita oportunidade, vou cometer muito erro, mas eu não posso me arraigar naquilo que eu acho. Eu faço o gráfico exatamente para saber o que que acontece. E se você descobrir que aquela sua ideia não está batendo com teus dados, parabéns, é ali que está a tua fortuna, é ali que descobriu o que você tem que fazer de melhor. Porque se o dado é só aquilo que você pensa, você já estava agindo com aquilo que você pensa. O que que vai te acrescentar? Nada. Não tem oportunidade nenhuma, certo? Então, quando você, poxa, eu pensava que era isso e descobri que não é, parabéns, é ali que você vai tomar uma decisão que vai resolver. Pensa lá nos gráficos que você ia fazendo, acompanhando o próprio trabalho, quantidade de relatórios. Nós temos dois conjuntos de gráficos ali para acompanhar, ou de relatórios para acompanhar. Um é para saber, olha, eu sei, por exemplo, que cada vendedor vende mais ou menos tanto por mês. Tanto acompanhar a normalidade, para saber que está tudo acontecendo dentro do que eu espero. Estamos ali dentro da meta, estamos próximos, né? Só para ver se está tudo bem. Mas aí, se eu detectei algum problema, está muito abaixo, alguma oportunidade está muito acima, eu quero descobrir isso o mais rápido possível. E aí eu descobri, opa, estamos vendendo pra caramba no produto X. Deixa eu ver se eu aproveito o que está acontecendo, porque daí eu vou fazer esse aumento de vendas durar mais, eu vou ver se outros produtos não podem aproveitar essa onda do primeiro produto. Se é um vendedor que está vendendo para caramba, opa, deixa eu colocar mais gente para aprender com ele, para que todo mundo aumente as suas vendas. Então eu tenho que tentar entender o que está acontecendo, que ficou ruim ou que ficou bom demais, né? E aí, para isso, possivelmente, eu vou fazer novos relatórios, novos gráficos, para mim entender o que está acontecendo. E aqui entra um outro detalhe também, que é meio perigoso, importante a gente ficar atento, porque às vezes as pessoas fazem um gráfico uma vez, né? Alguém fala, faz esse gráfico aqui. Aí você faz e passa a continuar fazendo ele e ninguém mais está olhando para ele. Porque olha só, os gráficos para você acompanhar que está tudo bem,
ok, provavelmente você vai continuar fazendo eles pelo menos por muito tempo. Mas aqueles que você fez só para entender uma situação, passou um tempo, já resolveu o problema? Se já resolveu, você não precisa mais do gráfico. Ah, não, não resolveu ainda. Tá bom, se tem um tempo que você está fazendo isso, não ajudou a resolver, ele não vai ajudar a resolver. Para de fazer também. Vai procurar outro tipo de informação para tentar resolver. Entendeu? Nem tudo vai continuar pela eternidade ali. Ele já acabou. Era uma pesquisa, né? Era um experimento para entender algum aspecto. De repente, a hora que você resolveu, você até entendeu que vai ter que mudar ou acrescentar alguma coisa para acompanhar a normalidade. Né? Descobri tal fenômeno, agora deixa eu acompanhar se ele continua sendo assim. Mas ficar insistindo se ele não está dando resultado, não, joga fora. Bacana? Bom, quando eu tenho assim, preciso fazer meu gráfico, tenho meus dados, preciso fazer meu gráfico, tá? Se eu fosse muito chato, eu falaria tudo que você precisa de uma caneta, papel e uma régua. Você faz o gráfico que precisar ali na mão. O resto são ferramentas, tá? E aí eu tenho muitas ferramentas comerciais hoje em dia. A ferramenta de BI, já que esse nome está na moda, né? Business Intelligence, né? A pessoa adora esses modismos. A ferramenta mais usada ali há muitos anos são as planilhas, tá? Pelo menos ali perto da metade dos anos 90 para cá, a ferramenta mais importante é o Excel. Antes já eram as outras planilhas, né? Lotus, Borland 4 Pro, assim por diante. Hoje a gente tem uma propaganda muito grande do Power BI, né? Porque está na mídia, o pessoal colocando muito. Por quê? Porque a Microsoft, que aliás é a mesma produtora do Excel, ela é um adendo do Excel, vamos pensar assim, ela está investindo nesse marketing, ela está impulsionando criador de conteúdo aí para TikTok, para YouTube, para todas as mídias ali, né? Então está aparecendo muito, né? Mas ela nem é a segunda ferramenta mais usada. Ainda hoje segunda ferramenta mais usada é o ClickSense. Você usa um SAP, você usa um TOTS, você usa algum app na tua empresa, e a hora que você tira o relatório, não é o SAP que está criando o relatório, é o ClickSense. Só que como ele, você não sabe, né? O nome dele não fica famoso, tá? Mas é uma outra ferramenta muito usada. Mas tem IBM Dr. Auction, tem Crystal Report e tem mais um monte, tá? Agora, de longe, que é mais usada e que me ajuda na outra fase de eu criar os relatórios, que é o manter os dados, é o Excel. De longe, a ferramenta mais usada. E se eu vou fazer o gráfico, primeiro, eu tenho que pensar o que eu quero mostrar. De longe, essa primeira parte é o que vai tomar mais tempo. É claro que você pensou, você sonhou com ele antes, pegou um papel, rabiscou como você quer, vai passar um tempo, você está fazendo esse gráfico, você vai ter novos insights, novas ideias e pode mudar o planejamento. Mas comece com o planejamento. O que, que você quer ver? O que, que você quer resumir? Certo? A segunda coisa é você manter os seus dados organizados e atualizados. Isso é muito importante e vai te tomar muito tempo também, tá? Se você não tem bons dados, o teu resultado, o teu relatório. Vamos pensar aqui nesses dados assim. Já deu problema. Para o Excel são palavras diferentes, lugares diferentes. Então, primeiro eu tenho que padronizar eles. Eu tenho que ter meus dados organizados. Toda coluna tem que ter valor. Eu não vou colocar observar os números. Vlamir, Coerentes. tá travando Oi? bastante aqui agora. Ele acabou de dar um aviso. Voltou? Tá me vendo? Agora sim. Tá. Uma coisinha aqui que tocou aqui. Então, eu tenho que ver se meus dados são coerentes ao longo do tempo. Eu vou dos últimos 2 ou 3 anos, tá?
Se eu olho na minha base aqui dos vendedores, eu sei também de qual equipe que cada vendedor faz parte, certo? Então, a Uhum. equipe eu olho aqui pelo nome do vendedor. No vendas, eu não tenho a equipe que vendeu, mas pelo nome do vendedor eu consigo saber qual equipe foi, certo? E Uhum. aí eu posso fazer o relatório de vendas por equipe de 2022, certo? Parece que sim. Mas qual é a dinâmica das equipes na minha empresa? Será que a equipe fica a vida toda? Ou será que de 6 em 6 meses eles fazem um rodízio e reorganizam as equipes? Muitas empresas têm uma rotatividade alta de vendedores, né? Porque eu sei, por exemplo, que o Burns, vamos olhar aqui, o Burns era da equipe Bravo hoje, mas o ano passado ele era, em 2022, que equipe ele fazia parte? Então, dependendo de como a empresa faz, então de qual equipe, quanto cada equipe vendeu em 2022, eu perdi, porque eu não salvei para cada venda. Então, é esse tipo de análise que não parece ser tão óbvia que a gente tem que testar para os nossos dados. Se são algumas poucas mudanças que tem, eu ainda posso fazer o relatório e deixar lá uma anotação. Olha, aqui contém alguns erros, tem uma aproximação nisso. Agora, se muda o tempo todo, desde mudou todos os departamentos e tal, aí pronto, você não vai ter mais uma continuidade histórica, né? Então a gente tem que avaliar isso também, tá? Então, assim, o grande trabalho é manter seus dados organizados, coerentes, e às vezes você vai ter que cavocar, né, fazer uma arqueologia ali dos dados, se você quiser realmente. Ou então, melhor é dizer, eu prefiro não mostrar essa informação do que mostrar uma informação falsa, Uhum. porque eu vou te trazer erros. Legal? Certo. Então aqui temos essa importância. Aí a gente chega nos gráficos em si. Eu tenho muito tipo de gráfico, né? Se eu venho aqui no Excel inserir gráficos aqui, né? Olha quantos gráficos diferentes eu tenho, né? Gráficos combinados, uns gráficos com uns desenhos estranhos, parece uma teia de aranha aqui, né? Uhum. Esses gráficos, eles foram feitos pensando em situações específicas, tá? Num outro momento a gente pode até discutir cada um deles, ou pelo menos alguns mais relevantes aqui. Mas o fato é que a maior parte não sabe usar. Se eu trabalho com ações, por exemplo, um gráfico de ações que vai me mostrar o menor valor, o maior valor e o final da cotação, tá ótimo. Mas feito, eu tenho gráficos específicos. Mas se não, se eu usar isso para adaptar a situação, será que as pessoas vão conseguir ler? Tem dúvidas dos gráficos mais básicos, né? Esse gráfico que de radar, é o que eu vejo muitas pessoas usando ele quase como se fosse um gráfico de coluna dobrado, amassado aqui, que formou um cone. Poucas pessoas usam da maneira que valida ele realmente, que não é olhar ponto ponto, mas olhar a região que estão os dados. Então eu tenho que tomar cuidado. Veja, eu quero uma interpretação rápida. Quanto mais simples meu gráfico, mais fácil as pessoas Uhum. vão interpretar. Então, a gente pelo menos vai começar discutindo, né, aqui nesse tipo de gráficos, os três gráficos mais simples, né? Barra ou coluna, que aí é a mesma interpretação, está em pé ou deitada, né? Uhum. Linhas e pizzas, gráficos de setores. E aqueles dois que eu comentei ali já é mais ou menos óbvio, né? Mas a gente não pode deixar de considerar a formatação condicional, que me põe uma cor, que me põe um ícone nos meus dados, ou as caixas de texto, tá? Mas vamos começar aqui pela pizza, tá? A gente tem muito autor que diz, olha, não usa esse gráfico, tem alguns problemas. É verdade, tem sim, mas não vamos esquecer que esse foi um gráfico, aliás, criado por uma enfermeira, um dos gráficos que mais salvaram vidas, porque ela usava isso para a parte de administração hospitalar e de infecção hospitalar, tá? E a hora que ela mostrou os problemas, muitas vidas, né? Só que eu tenho que usar ele onde ele é pensado. Um gráfico com 3, 4 fatias, ótimo, perfeito.
Se eu faço um gráfico desse com 10, 12, 16 fatias, olha, isso aqui é ótimo para mim desenhar daqueles guarda-chuva de frevo, sabe? Mas não dá para interpretar de verdade. Ou você acha que alguém vai querer comparar essa fatia com essa? A gente não Não. tem essa precisão para calcular. Ou então eu tenho várias fatias, mas qual a informação que eu tirei desse gráfico? Que essa informação aqui, esse azul aqui, é muito maior que todo o resto. Ele é o Uhum. predominante. Esses dois ainda têm uma certa relevância. Agora, não vai querer que eu compare com esse, ou que eu compare esse com esse, aí, né? Um dos pequenininhos aqui. Porque aí não é possível realmente, tá? Então ele me traz a informação que isso aqui é muito relevante, é esse contra o resto da turma. Aí tudo bem, ele me informou, tá? Se não é duas, três, quatro fatias, já começa a ficar difícil. Outra coisa legal é que o gráfico, muitas vezes você tem aquela opção, fica bonito, de fazer a pizza 3D, né? O gráfico 3D aqui da pizza, né? E realmente ele é mais bonito, né? Não sei o que você acha, mas vamos lá. Qual que é a maior fatia dessa pizza? É difícil saber. Todas têm tamanhos diferentes. Eu quero que você escolha a maior e a menor. Eu acho que a maior é a roxa e a menor é a azul. Roxa e azul. Tá legal. Eu não vou mudar valor nenhum, tá? Eu só vou aqui. Opa, cliquei errado. Virar essa pizza. Só estou girando ela, tá? Uhum. Azul é a menor fatia? É, já mudei já de opinião. Ah, agora é a menor mesmo, né? E a maior aqui, ó, a verde. A verde não tá grandona? Sim. Pô, mas a verde tava como menor agora há pouco aqui, ó. Como a verde era pequenininha. Por quê? Sabe o pintor quando vai desenhar uma rua assim? A casa que está aqui pertinho dele está grande. A casa no final da rua está Uhum. pequenininha, aquela perspectiva, né? Ou seja, o que está perto eu desenho grande, o que está longe eu desenho pequena. Então o tamanho dessa fatia azul está dependendo mais por ele estar desenhado perto do que pelo valor que ele representa. Sim. Ou seja, a fatia não representa o número dele. É uma mentira. Todo gráfico 3D é mentiroso. E às vezes vem alguém e fala, faz um 3D que eu quero assim porque fica mais bonito. Mostra essa armadilha para ele. Mostra que não dá para decidir em cima disso. Ele vai distorcer seus dados. Tá? Infelizmente, quando a gente está fazendo gráfico de qualquer tipo, por exemplo, coluna aqui, né? O que é importante e relevante é a minha coluna, ou no caso aqui, a minha linha. Ah, mas eu quero enfeitar. Legal. Desde que o importante, a coluna, fique em evidência. E Uhum. não colocar figurinhas e um monte de cor, neon e tudo mais, que vai desviar a minha atenção daquilo que eu quero enxergar. Normalmente o simples é melhor, mas quanto mais ênfase eu der, a ênfase tem que estar no que é relevante. Ok, a legenda aqui também é importante, né? Aqui a escala, tudo isso é importante, mas o foco é na informação. E aí tem muita gente que vai falar assim: olha, é fácil, é só colocar os números em cima. Daí fica assim, né? Ó, os rótulos aqui em cima. Maravilha. Hum. Mas olha só, quero que você decida pelo número. Para que eu desenho o gráfico? Sim. Isso é pior. Porque o que você vai fazer? O meu vermelho está maior que o roxo. Eu estou vendo daqui que o vermelho é maior que o roxo. E você fala que o número é menor? Acho que quem fez esse gráfico não sabe fazer. Não acredito em mais nada que ele me mostrar. A gente tem que entender que às vezes a gente nem sabe, a gente nem consegue traduzir isso em palavras. Mas olha só, vou te dar uma lista de palavras para ler. O mais rápido possível, sem erro, tá? Tem 5 segundos para ler a lista toda. Vamos lá. 3, 2, 1, agora. Pronto. Misericórdia. Dá para ler? Não. Se eu mostro aqui e falo, você consegue ler? Consigo.
Só que, olha, a minha leitura, ela é feita, a gente fala que é o nosso inconsciente, né? Não é bem assim que os psicólogos chamam, né? Chamam isso de automatismo, mas não é assim, ver, me, né? A gente não lê mais assim. A gente bate o Sim. olho e já interpreta aquela palavra. Não está na nossa consciência mais isso. Só que esse nosso inconsciente, esse nosso automatismo, vai me ver essa primeira aqui e trazer duas informações para minha consciência. Uma informação é amarelo, a outra informação é vermelho. Uhum. São duas informações que chegam juntas na minha consciência e vão brigar. Eu consigo ler correto o amarelo? Consigo. Só que eu vou ter que me concentrar mais, vou me desviar do global para me concentrar na palavra. Vou ter uma chance de erro muito maior e vai ser mais lento e extremamente cansativo. Seria tão mais fácil se o amarelo tivesse amarelo, o azul tivesse azul, não é? Eu não posso colocar informações que uma vai conflitar com a outra, né? O pessoal de enfermagem conhece muito isso, porque é nas pequenas semelhanças entre os vidros de remédio que acaba tendo problema na administração de medicamento, por exemplo, tá? Então, eu juntar ou o número com o espaço, com o gráfico, é ruim, é contraproducente. Escolho, ou eu mostro o número, ou eu mostro o gráfico. Mas evita ter as informações conflitantes. É pior do que não ter. Legal? Uhum. Então vamos lá, manter o 2D para não ter distorção, evitar o rótulo, veja se ele é relevante, perfeito. Legal. Gráfico de coluna ou de linha? Quando que a gente usa um, quando a gente usa o outro? É meio difícil a gente pensar nisso, né? Mas se eu for ver bem, um gráfico de coluna, ele chama mais atenção pela área ou pelo quanto de azul tem para cada informação aqui. Então ele me chama mais atenção por um valor absoluto, pelo número de cada uma das condições. É que aqui embaixo está de 1 a 12, podemos pensar meses, por exemplo, não sei, né? Mas ele me chama mais atenção pelo número, quantidade em cada um desses meses. Enquanto a linha, o que me chama mais atenção é essa variação. Opa, subiu e depois manteve. Subiu, Uhum. está caindo, está oscilando, né? Eu sei, aqui no de coluna eu também vejo a oscilação. No de linha eu também consigo ver o valor absoluto mês a mês. Eu estou falando aquilo que te prende a atenção do teu cérebro na hora que você bate o olho. Aqui é o número absoluto e aqui é essa variação. Até as pessoas muitas vezes começam a pensar que isso aqui é bola de cristal, né? Porque muita gente fala assim, olha, estava subindo e tal, então vai continuar por aqui. Aí ele já quer saber onde vai ficar o 12, o 13, o 14, já quer dar o palpite lá na frente. E não é bola de cristal. Se eu não entender o que gerou ele estar em qualquer número, eu não vou interpretar assim, tá? Então eu vou ter muitos erros possíveis nisso, legal? Mas, de forma geral, a gente vai usar a coluna quando eu quero ver o valor absoluto, por isso ele é de longe o mais usado, e linhas quando eu quero ver a variação, a oscilação ao longo do tempo. Cuidado que se for, por exemplo, meses, se for o tempo, uma variável contínua embaixo, perfeito usar o meses. Ó, estava baixo, foi aumentando. Agora, se aqui for arroz, feijão, batata frita, ovo, né? Se forem valores discretos, não tem sentido. Ah, do arroz para o feijão aumentou? Não tem uma ordem Uhum. natural, né? De janeiro para fevereiro, sim, mas valores discretos, não. Legal? O gráfico de barras, que é aquela coluna que está deitada, né? A gente normalmente interpreta igual de coluna, tudo bem, tá? E aí entra um outro problema também, pelo menos para mim é um problema sério, eu não gosto de minha capacidade artística é muito limitada, eu tenho dificuldade com cor, né? Então, às vezes, a gente pensar em círculo de cores para ver, olha, eu vou usar só cores quentes no meu gráfico, vou usar cores complementares ou cores análogas. São ideias que vai te dando uma ideia do que fica agradável dessa leitura sem conflito. Eu só tenho que pensar que cor também é informação. Se eu tenho aqui as colunas, todas as colunas são azuis e uma delas fica vermelha, eu não vou conseguir tirar o olho dessa vermelha. Eu vou achar que aqui tem Uhum. alguma, mesmo que não tenha nada especial.
Todas elas são cores pastéis, mas uma é uma cor mais viva, mais quente. Eu vou olhar de forma diferente. Então, cuidado ao colorir demais, que você vai levar a pessoa a pensar alguma coisa que não é. A menos que você já decidiu, olha, eu quero realmente que preste mais atenção nisso. Né? Mas a cor também carrega informação. Legal? O que eu faço muito também, eu entro lá no Google da vida, coloco lá gráfico e fico só olhando que cor que ficou bonita com Uhum. qual, né? Porque eu sou ruim de escolher, então a gente vai tendo essas ideias, tá? Uma outra pergunta interessante. Gráfico de coluna ou de pirâmide, né? Triângulo ou retângulo, se eu for falar a verdade, mas vamos dar nome chique, né? Pirâmide ou retângulo? O que parece ser melhor, mais bonito? O que a gente poderia usar? O retângulo é mais bonito, eu acho, né? Assim, mais visível. Puxa vida, eu fiquei tempão desenhando minha pirâmide, estou triste agora. Mas são do mesmo tamanho, pega uma régua, mostra que é do mesmo tamanho, não faz diferença. Mas isso é uma mentira. Porque pense o seguinte, claro, ou eu vou mostrar aí para alguém esse, ou vou mostrar para alguém esse. Olha, isso aqui foi o prejuízo, mês passado tivemos isso, aumentou, tá? Então a gente vai usar automaticamente para comparar, concorda? E nessa comparação, o mais importante é aqui em cima. Aqui embaixo tudo igual, né? A diferença está em cima, não é? Uhum. Exatamente onde é mais importante, onde é diferente, o que eu fiz aqui na pirâmide? Eu deixei fininho. Eu quero dizer que quem olha isso, né, vai pensar que não aumentou tanto assim. A impressão no cérebro é isso. Ah, tanto que aumentou de vermelho não é tanto assim. Caramba, aumentou pra caramba. Sim. Então, apesar de ser muito sutil, falar a medida está correta, não basta matematicamente estar correto, ali o tamanho estar correto. O que importa é a impressão que ele vai trazer. Tá? E até a cor pode influenciar nisso, como eu comentei. Então, o meu retângulo está certo, ele é igual para todo mundo. Agora, minha pirâmide eu engano. A gente enganar, né? O gráfico 3D, como que fica um gráfico 3D assim de coluna? Ó, aqui parece que está tudo igual, mas está vendo que aqui está diminuindo, que essa coluna está maior? Ou então, olha que gráfico 3D bonita. Dá para interpretar alguma coisa? Se ele nem começa nem termina, ó, esse aqui nem dá para ver essa coluna, ele Uhum. começa lá em cima. Como que eu comparo uma coisa com a outra? É impossível fazer essa comparação. Esse gráfico só serve se eu quero falar, não quero que ninguém entenda mesmo, é só para achar Uhum. que eu sou o bambambam, bam, bam, que eu que sou o único que sei. Mas isso aqui não é um gráfico que traga informação nenhuma. Então eu tenho que manter informações simples. Ah, mas eu queria combinar de várias formas. Eu divido isso em dois, três gráficos, mostro em pontos de vista diferentes. Mas isso aqui não traz informação. Ah, até coisas mais simples, um gráfico de linha, por exemplo. Imagina um gráfico de linha assim. Isso aqui eu só fiz a linha vermelha para a gente perceber onde está a linha do 100, tá? Imagina que seja uma temperatura que a água ferveu, né? Ou que a água está. A gente sabe que não pode passar de 100 graus. E também não pode ser abaixo de zero, senão ia congelar, tá certo? Então vamos pensar assim, tá? Não está muito correto, mas vamos pensar assim. Então eu tenho aqui, olha, estava lá em cima, de repente caiu e aumentou. Ah, mas isso aqui está feio, né? Então a gente linha suavizada, tá? Bem mais lisinhas, né? Parece que vai cortar a gente a hora que a gente encostar na borda. Só que se eu olhar, pô, passou do 100, ficou negativo. Na verdade, nunca ficou, porque aqui, ó, o lugar do ponto de dado está no 100, aqui está no 2, está no 3 ou 5, né? Mas eu não estou para olhar assim, eu quero olhar a curva. E a minha curva passou para negativo. Que ele está mostrando de novo, é uma mentira. Eu vou falar, pô, a máquina explodiu aqui, né? Se não tem como passar para ser negativo, o Uhum. negócio já explodiu. E vou
Claro que aqui eu escolhi números que mostrassem isso de forma muito aparente, né? Mas é para dizer, um simples ato de eu suavizar a minha linha, eu já mudei a maneira dela apresentar. Tá, ó, tirei aqui, isso aqui é realidade. Bacana? Uhum. Então são detalhes ali que eu tenho que prestar atenção. Algumas outras coisas que é importante a gente considerar, tá? E aí talvez nem tanto na hora de fazer o gráfico, mas especialmente na hora de eu avaliar o gráfico, né? Um é o viés de sobrevivência. Não sei se você já viu essa figura, ela é meio famosinha por ali. Isso acontece em muitos lugares, em teste de mercado de produto, em avaliação de alunos, tá? Mas a história dessa figura, que ela é meio clássica, foi o seguinte: na Força Aérea Britânica na Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra lá na ilha mandava lá seus bombardeios irem para o continente da Europa e a artilharia alemã atirando para derrubar esses aviões no ar, né? E a Inglaterra estava perdendo muito avião, chegou lá um general da vida, falou: olha, eu quero que vocês peguem essa figura e ponham um ponto vermelho aqui nessa figura. Em cada vez que um avião retornar para cá e esse avião tiver um tiro, anota aqui onde foi esse tiro. Porque a gente vai ver aonde eles estão acertando mais e vamos colocar uma blindagem, um reforço para que o avião aguente mais. Legal. Começaram a fazer isso, começaram a fazer, modificar, por esses reforços no avião, e a situação só começou a piorar. Porque você coloca um reforço, o avião vai ficar mais pesado, vai ficar mais Uhum. lento, vai precisar de mais combustível. Aí chegou um cara lá e falou: não, vocês estão fazendo errado. Porque veja bem, esse avião que levou o tiro aqui na ponta da asa, por exemplo, ele foi, levou o tiro e voltou. Mas você acha mesmo que nenhum avião levou tiro no motor? A probabilidade de acerto é qualquer igual para qualquer área do avião. Uhum. É que acontece que aquele que levou tiro no motor caiu, esse não Sim, voltou. Então é no motor que você vai proteger. No motor, aqui na nacelle, aqui na fuselagem, porque aqui eles estão levando tiro, mas estão conseguindo voar de volta. Né? Percebe como é uma coisa bem sutil, mas inverte a nossa lógica? Um outro exemplo interessante aqui para a gente ver sazonalidade. Olha só. Eu tenho minha produção de sorvete por bimestre para ficar mais curto, tá? De 2023 até agora junho de 2024. Como que está a minha produção nesse último mês? Tá boa ou tá ruim? Olhando aqui nossa última coluna, o último dado aqui, 85%. Ó, chegou em 99 em janeiro, caiu 94, 85. E aí, tá bom ou tá ruim? em relação ao último mês, tá ruim. Mas eu tenho que entender o fenômeno, né? E aqui está uma Sim. coisa assim bem clara, sorvete, né? Onde a gente já imagina uma sazonalidade. Onde eu sei que eu vendo sorvete, eu já imagino que no verão, aquele calorão, eu vou vender muito mais do Aham. que no inverno, né? Então eu não posso fazer um gráfico que eu queira fazer a comparação, né? Por mais que esteja tudo aqui, mas não tem nada dizendo que esse maio e junho é para comparar com esse outro maio e junho. Mais correto seria eu mostrar assim, ó. Em azul esse ano, pontilhado em vermelho o ano anterior. Opa, que Uhum. beleza! Todos os meus azuis desse ano estão acima do que mesmo período do ano anterior. Mas é um fenômeno sazonal que eu tenho que comparar períodos iguais. E às vezes não é nem mês do ano, vai depender, depende de você conhecer o seu produto, né? Conhecer o seu processo. Às vezes é quando começou a chuva, às vezes é Páscoa, que muda todo ano, então vai mudar a data de carnaval, dos feriados móveis. Mas eu tenho que entender para mim comparar períodos equivalentes, né? Recentemente saiu notícia, já não tão recente, mas saiu, né? Uma briga dos jornais, né? Na verdade, será que o jornal está querendo ser neutro?
né? Pegaram o mesmo número, taxa de desemprego 7,9%. Legal? 2 jornais colocaram, taxa de desemprego sobe para 7,9%. 2 outros jornais colocaram, o desemprego cai para 7,9%, é o mesmo número, e é a Uhum. menor nos últimos 10 anos. Por quê? Porque o desemprego é um fenômeno sazonal. Eu não posso fazer igual esse pessoal aqui, né, me arriscando aqui juridicamente. Foram tendenciosos, sim, ou então foram incompetentes em conhecer aquilo que estavam falando daquilo que não Uhum. conhecem, porque é a mesma coisa que eu falar, olha, vamos fechar a fábrica porque está perdendo, ó. Nos últimos 2 bimestres a gente só está Sim. perdendo venda. Está caindo, se eu continuar aqui, daqui a pouco, ó, chegar em dezembro, fechou a fábrica, não tem mais. Entendeu? Se eu não entender do que eu estou falando, eu não posso analisar. A gente tem que tomar esses cuidados. E aí entra a primeira figurinha, né? Viver sem ler é muito perigoso. Tá? Quando você vê alguma coisa assim, será que é a realidade ou será que alguém quer te convencer disso? Teu cliente, teu fornecedor Uhum. ou o outro setor está querendo te convencer de alguma coisa, mas o que, que é a realidade por trás? Porque a pessoa pode ter feito por engano, ou a pessoa Sim. pode ter feito por algum outro interesse, né? O gráfico ele é um resumo. Se a gente não consegue ler ele com atenção, a gente pode cair em algumas armadilhas, tá? Bom, indo para alguns gráficos prontos, alguns exemplos interessantes, né? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Bonito, feio, o que que você achou? Bem Achei feitinho, legal. chamativo. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, eu acho. Legal, ó. Chamativo até demais, fundo escuro, mas está chamando a atenção para a barra, para que é importante, né? Isso. Agora vamos dizer com o o contexto de uso desse gráfico. Era um telejornal à noite, onde aparecia o articulista fazendo análise econômica ali. Não é nada recente, não, tá? Tem mais de 10 anos, ó, 2009 a Uhum. 2013, tá? Coisa antiga. Aonde ele estava falando, resumidamente, ele falava: fujam para as montanhas, o mundo está terminando. E a câmera focada nele, lá atrás, o gráfico, cumprindo aquele papel. Eu sei até fazer esse gráfico aqui, tá? Em algum instante eles focaram, né, deram foco, tela cheia no do gráfico, close, e aí voltou a câmera particulista e o gráfico só lá no fundo. Eu achei assim tão bonito que eu vi no dia seguinte, procurei na internet para tirar esse print. Olha que interessante. O erro mais visível estava lá embaixo, começou a subir, subir, subir. Você viu que 5,9 agora é maior que 6,5? Nossa. Agora o cara faz isso, né? Ah, foi um erro. Eu não considero erro, te digo por quê. Por que que eu não considero um erro? Porque foi o discurso dele. Se fosse o erro, a gráfico não ia bater com a análise que ele fez. Percebe que ele não quis mostrar o eixo aqui. Foi uma Uhum. escolha de quem fez. Talvez não do articulista e jornalista, de quem fez a arte. Não sei a interação entre eles, tá? Mas ou foi um erro muito primário, mas como batia certinho com o discurso dele, com outro fator que eu vou te mostrar agora, isso aqui para mim foi de caso pensado. O outro erro é o seguinte: de 4,3 para 5,9. Vamos piorar o número, de 4 para 6. Quantas vezes que o 6 é maior que 4? Uma vez e meia? Isso aqui Uhum. então deve estar né, uns 40% maior. Agora olha aqui essa barrinha, mede aqui com o dedo essa distância. Quantas vezes cabe aqui? Uma, duas, três, quase 4 vezes. Essa barra Uhum. está quase 4 vezes que essa. Então, apesar de não estar escrito, o que ele estava mostrando era quase nada e de repente ficou 4 vezes maior.
E Uhum. continuou piorando, 5 vezes maior. Aí pensou que ia melhorar, mas piorou mais ainda. E o gráfico, a gente não número, a gente vai olhar isso. Do zero, de quase nada, foi e continuou subindo cada vez mais. Subiu muito, e é mentira. E esse erro é mais grave até do que esse erro aqui. Lá, a pessoa escreveu errado, vou conferir se é o número ou a barra que está desenhando errada. Mas aqui foi claramente intencional. Só que o problema desse erro é que muita gente comete sem perceber e de forma inocente, tá? Ó, aqui eu estou destacando esse erro, né? Uhum. Agora, aqui, eu estou mostrando aqui assim, eu peguei meu gráfico. Esse aqui seria meu gráfico, não tão bonito, né? Não com os efeitos especiais, mas seria o gráfico com os tamanhos corretos. Estava aqui e subiu. Subiu um pouco, mas não está 4 vezes maior, está um pouco maior. Tá? E aqui ele subiu e depois já começou a cair. Uhum. Além dessa coluna tá errada mesmo, né? Se eu pegar aqui uma tesoura e cortar o gráfico aqui, ó, só estou vendo, eu estou vendo zoom. Legal. Eu quero que essa aqui seja quantas vezes maior que essa? Eu posso fazer assim. 10 vezes maior, 5 vezes menor, 3 vezes maior. Eu escolho. É mentira. Verdade é quando eu olho do zero. Sim. Mas é que eu quis dar um zoom, destacar esse aumento. Tá, então cadê tua escala aqui? Se eu quero, veja, eu estou fazendo uma análise. Eu posso olhar para uma árvore em especial, posso até pegar um galho ou uma folha de uma árvore para analisar. Mas primeiro eu tenho que olhar a floresta. A folha resume todo. Primeiro eu olho a floresta, depois eu vou me aprofundando nos detalhes. Só que a hora que ele fez aqui, ele me escondeu a realidade, ele escondeu a floresta. Não adianta dar o zoom se ele me mostra tudo. Eu gosto Uhum. muito de alguns jornais, a hora de colocar um mapa, por exemplo, aconteceu tal coisa lá na Bolívia ontem, por exemplo, né? Então ele faz uma mapa do mundo e pinta de vermelho a Bolívia. Depois ele dá um zoom e mostra onde que a Bolívia está no zoom. Mas primeiro ele mostrou no mapa mundo inteiro, você consegue se localizar. Sim. Aqui não, ele colocou o detalhe sem mostrar a floresta toda. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso que a gente faz às vezes aqui. Cadê onde que eu ia? Aqui. Quando eu faço o meu problema de erro. Então, olha só aqui, pensando nesse gráfico, tá? Eu fiz esse gráfico aqui, né? Algumas cidades, tal, com os valores. Isso aqui é aleatório, inventei um número qualquer. Uhum. Dois problemas meio graves nesse gráfico. O que é importante não é a coluna. Sim. Para que eu estou perdendo tanto espaço com esse nome aqui? É importante, claro que é, mas não é tão importante com a coluna. Eu posso, de repente, diminuir essa letra um pouquinho e ainda ficar bem visível? Ou então eu posso aumentar um pouco aqui meu gráfico, ó, fazendo aqui assim e diminuir. Pronto. Agora eu estou chamando muito mais atenção, o que é importante. Tá a informação aqui para interpretação ainda, que claro é fundamental, mas a minha análise mesmo vem no tamanho da coluna. Uhum. Descobri que essa é a maior, lá, e eu vou ver quem que é. Poderia até também deixar essas colunas. Por que eu tenho tanto espaço em grande? Travou aqui. Oi. Vlamir? Justo. Voltamos. Desculpa a Voltou. queda. Hora que eu aumentei um pouquinho aqui a largura da coluna, eu também estou chamando mais atenção para aquilo que é relevante no gráfico. Mas eu quero enfeitar, colocar outros elementos. Pode, mas muito suave.
Travou de novo. É. Engraçado, alguma coisa do Teams, porque a internet que eu testei tá normal. Mas Uhum, tudo bem. beleza. Então, olha só, tá vendo aqui do menor para o maior? Tá de 40 para 60, 60 e pouco aqui, 62 aqui, né? A Uhum, metade maior, certo? Eu vou mudar esse número aqui e vou fingir que ele também foi 60, tá bom? Caramba, do Rio de Janeiro para Fortaleza agora ficou às vezes uhum, maior. Mas parecia que era tão pertinho. sim. Era menor mesmo, tudo bem, aqui era maior. Mas era um pouquinho menor. O Excel, por conta própria, resolveu não. Né? Então, não jogou, então eu começo a ver esse zoom. Só que ele me engana, ele é errado. E as pessoas normalmente vêm, fazem o gráfico e deixam assim. E isso vai levar a uma interpretação errada. Se eu só faço o gráfico para tomar uma decisão, eu vou decidir errado. Eu num gráfico, esse número, ele vai me ajudar para conferir, mas ele é feito para mim olhar no tamanho de cada coluna, não no númerozinho. Então, para o gráfico ser correto, eu tenho que vir aqui, ó, botão direito no número do eixo, formatar eixo. Ele vai me aparecer os meus limites. O mínimo eu tenho que colocar Hum, zero. Mesmo que já teve a zero, aqui ele estava escrito automático. Eu não posso deixar automático. sim. Porque se muda os valores do gráfico, né, dos dados, ele vai reajustar isso. O máximo, se eu quiser esse gráfico é um só que eu vou fazer na vida, posso deixar automático. Mas se eu faço o gráfico desse mês, guardo na gaveta. Mês que vem eu faço outro gráfico, pego os dois para comparar, os dois têm que estar na mesma escala. Eu não posso ter um de 0 a 70, o outro de 0 a 90. Não dá para comparar se os tamanhos são diferentes. Então, o ideal é eu vir aqui e colocar isso também, escrever por cima para ele ficar nesse redefinir aqui, manual. Mesmo que meu gráfico aqui já tivesse zero, eu vou escrever o zero para tirar o automático. Eu que vou decidir. E assim, 90% das pessoas, claro, isso é um palpite, né? Não é estatístico, não é medida, né? Mas normalmente as pessoas pegam uma tabela, inserem o gráfico e deixam do jeito que o Excel fizer. Aí depois vai Sim, ali na formatação para deixar ele bonito, tal, mas para de olhar esses detalhes. Isso é muito importante, legal? A legal. partir daí o resto é detalhe para a gente ver, tá? Esses detalhes eu tenho que olhar. Outra dica importante, tá? Eu acho muito interessante que o Excel tenha esse botão de gráfico recomendado, né? Você seleciona a tabela de dados, vem no gráfico recomendado, aí eu pergunto: o Excel sabe do que você está falando? Ele conhece o teu mercado, o teu trabalho, para poder ver o que é relevante, o que não é? Com base no que ele vai te recomendar alguma coisa? Desculpa, isso é uma coisa manual. Isso aqui é você que tem que fazer. Decidir Hum, qual é o gráfico, como vai representar. Se eu faço o mesmo gráfico como linha, como a interpretação pode ser diferente. Às vezes os mesmos dados eu vou levar decisões diferentes. O que é relevante? Isso você que tem que decidir. Tá? Não dá para deixar no automático. Legal? Quando eu falo o importante, não, o número aqui, a escala, ela é importante para mim conferir, para ver detalhes. Claro, se eu estou fazendo a minha conciliação bancária que tem que bater, eu vou querer ver até o último centavo, certo? Mas se eu quero decidir qual é a performance de cada um, se um vendeu 60, o outro fez 60,5, o outro fez 59, não é relevante. E vou dar um exemplo bem claro, né? Porque as pessoas adoram vir aqui e colocar o rótulo, colocar o querido númerozinho aqui em cima, né? sim. Tem casos que ajudam, eu até entendo. Mas se é para colocar, coloca isso separado.
tá? Seria muito melhor, por exemplo, já não é perfeito, mas melhora. Cadê aqui? Tirar o rótulo e colocar em... Cadê aqui? Chama tabela de dados aqui embaixo. Ó. Ah, Já não legal. contamina tanto. Eu prefiro não mostrar ou mostrar em outro contexto, alguma coisa assim, com esses indicadores, tá? Uhum. Realmente acaba atrapalhando a visualização. E eu vou dizer bem o seguinte, qual é a diferença de eu ver um gráfico e de olhar um número? Né? Um número me dá mais precisão, mas não te dá aquela noção clara de espaço. Fazer uma analogia bem simples, vamos atravessar a rua. Você para na calçada, a gente vai aprender criança ainda isso, né? Uhum. Para na calçada, olha a rua, olha o carro, se está vindo ou não, se está rápido, se está devagar, e a gente já sabe. Né? Agora, se eu colocar, fecha o teu olho, fala, olha, essa rua tem 20 metros de largura, tá bom? Tem um carro, ele está a 62 metros de distância, a velocidade dele é 41 quilômetros por hora. Você atravessa ou não? Eu tenho nem ideia do que isso significa. Te dou todos os números com toda a precisão, mas o nosso cérebro não é capaz de Uhum. avaliar isso. Né? Ah, vamos fazer um monte de conta para ver quantos segundos eu vou ter para atravessar. Né? O visual da distância e velocidade do carro já é suficiente para a gente ver. Esse é o poder que o gráfico tem. Eu tomar decisões, e a gente toma as nossas decisões mais importantes da vida, sim. Atravessar a rua, por exemplo. Quando a gente ia fugir do nosso predador, quando a gente ia caçar, alcanço ou não, ele corre mais que eu, fujo ou enfrento, ele é maior ou menor que eu, sei lá. Tudo era nesse visual, né? A gente é bom para isso, nosso cérebro é ótimo para reconhecer padrão, melhor do que para entender número. Por isso que o gráfico é tão poderoso. Mas eu tenho que contar com essa capacidade e não lutar contra ela, tá? Essa é a minha ideia geral. Ana, Show. lá no canal tem uma playlist, é, desculpa, com vários gráficos ali, né? Com alguns gráficos, eu discuto primeiro o gráfico de pizza, tal. Depois tem alguns gráficos para análise de solo, análise de Covid, que o tema não é importante, mas o problema não é o tema do que eu estou fazendo o gráfico. O tema são só números. A questão é como é que a gente pode usar para fazer um gráfico que causa uma interpretação correta ou errada, né? De Covid, eu quero comparar números muito grandes com números muito pequenos. E aí tem algumas técnicas para a gente fazer isso e lá a gente pode discutir isso, entendeu? Então eu vou pedir para depois você ver essa playlist e prestar essa atenção nesses detalhes. Mesmo, isso aqui não é. Covid não interessa para mim. Análise do solo é para agrimensor, para engenheiro, não interessa para mim. Mas não, é a parte do gráfico que eu estou discutindo lá. Vai ter Uhum. alguns insights interessantes para ver sobre isso. Bacana? Beleza. Era essa parte. Como formatar o gráfico em si, depois fazer a ideia aqui da estrelinha, né? Um gráfico que eu mostre onde está a estrela aqui, o que está em Uhum. destaque. Isso a gente vai estar fazendo lá. Ou então gráficos para mostrar tem um valor só, uma meta, um percentual, atingir, não atingir, né? Não sei se aqui está mudando tudo, não, só alguns desses gráficos, tá vendo? Mas como ponteiro, ponteirinho aqui do relógio do Legal. carro, o carrinho andando. O ponteiro é que são umas maneiras da gente poder. Isso a gente vê depois. Mas a questão é, voltando aqui, nenhum gráfico eu começo com o computador ligado. Eu começo olhando o meu trabalho e querendo saber o que eu quero saber sobre isso. Depois que eu já tenho uma ideia do que eu quero saber, aí eu vou ver como é que eu vou medir, conseguir esses dados e como é que eu quero representar isso. Número, gráfico, o que eu vou fazer? Que gráfico, dois ou três? Depois que você já teve uma ideia, pode estar na sua mente. Eu gosto de pegar um papel e rabiscar. Bem mal desenhado, que eu sou péssimo de desenho. Mas eu gosto de rabiscar para guardar aquela ideia. Aí depois eu vou atrás dos dados
e depois eu vou atrás de começar a fazer. Igual a gente está fazendo nesse projeto, né? Fazer uma planilha do. Então, para cada gráfico que eu vou criar, é uma tabela para calcular o que eu vou mostrar. Tá? Pode ser tabela dinâmica, eu acho muito mais flexível, muito mais poderoso fazer com fórmulas, você tem muito mais liberdade, capacidade, não tem que ficar atualizando, tá? Mas aí é o segundo Uhum. trabalho. Depois é só desenhar, e o desenhar o gráfico é mais rápido. Mentira, porque eu perco horas descobrindo que cor que fica mais bonita. Eu acordo no dia seguinte, pago tudo e começo de novo. Mas fora esse problema meu, né, de cores, né, depois é só executar, é simples. O próprio cálculo, né, se a gente pegar aqui o tempo que a gente demorou fazendo isso aqui, não deu 4 horas. Para fazer os cálculos de 2 painéis desse aqui inteiro, não deu 4 horas de trabalho para Uhum. fazer tudo isso aqui, né? Isso parando, entendendo, mostrando a Sim. fórmula, né? E depois outro detalhe importante. Aqui é uma vez na vida que eu vou fazer isso. Ah, o mês que vem tem que fazer outro, né? As pessoas têm aquela mania de começar tudo do zero. Tira o relatório do sistema, põe uma tabela dinâmica, faz isso. Não, ele está pronto, copiar e colar Uhum. aqui. E aí só vou lá para olhar o que que deu. Não vou ter mais trabalho, né? Ele já está pronto, ele já está automático aqui. E é muito melhor eu ter um já pronto, porque além de eu ter mais tempo para caprichar ali na apresentação, tudo mais, eles estão todos com o mesmo parâmetro. As escalas, né? A escala é a mesma em todos os gráficos para sempre. Porque quando você faz cada mês um, num mês você usa uma escala, no outro mês você usa outro, no outro mês para fazer essa conta você considerou uma coisa, no outro mês você não considerou, né? E aí as coisas acabam não sendo coerentes para você poder comparar. A outra coisa que eu faço muito, as pessoas, me dá uma ajuda aqui com esses dados, manda a tabela. Eu começo a fazer um monte de pergunta. Ao Sim. mesmo tempo que eu pergunto, são essas cidades? É. Tem alguma outra cidade? Elas são escritas à mão? Não, são essas cidades. Aí eu vou copiar e vou fazer a lista. Daí eu vou ver, pô, mas olha só, ó, você está com um problema. Você tem Jacareí com acento e sem acento, São José dos Campos com acento e sem acento, o outro está abreviado. Eu começo a Uhum. desconfiar de tudo já no começo. Porque depois que o projeto já está no meio, você já trabalhou um tanto, você fala, putz, vou ter que voltar no começo para acertar isso. Sim. Então a gente tem que ser desconfiado no começo, tá? Eu já sei que eu quero mostrar e já vou, né, ser o chato que vai pensar não só no formato, mas na validação, se os dados que estão lá são realmente verdadeiros, coerentes, tá? Só depois disso que a gente começa a trabalhar mesmo na planilha. Bacana? Sim. Dúvidas? Não, vamos ver agora na hora de montar os gráficos. Na outra aula a gente vai pegar esse nosso projeto, criar esses gráficos, você vai ver que não é demorado, tá? Falta para a gente que basicamente terminar esses gráficos, a gente pode até inventar alguma coisa a mais para explorar, e aí depois a gente faz a outra aula para fazer aquelas macros, tá? Tá bom. Mas pensa isso no seu uso, no seu dia a dia, o gráfico que ela fazia assim, Travou aqui. Acho que voltou. Ainda não. a gente. Pronto. Aí depois a gente discute isso.